Eu comecei também por uma questão de ler muito sobre o assunto, de me interessar e de querer responder, porque a gente começa assim com uma visão muito utópica, muito de querer responder perguntas, principalmente saber tudo, né? Exato, principalmente as nossas perguntas, muito mais que a dos outros, né? E eu sempre me interessei por gênero, né? E sempre questionei muito porque a história coloca as mulheres com determinados papéis e os homens com outros papéis. Então eu gosto muito da parte de Brasil República. E comecei a perceber, lendo alguns jornais, eu trabalhei também com pesquisa há algum tempo, e lia muito Diário de Pernambuco, e comecei a perceber que há uma diferença, lendo algumas coisas da colônia e do século XIX, comecei a perceber que há uma diferença entre o Brasil colonial, o Brasil império e o início da República com a urbanização. E comecei por que isso? Qual seria a estrutura política, a estrutura econômica, enfim, que eu considero história um pedacinho de cada, digamos assim, de cada aspecto, o econômico, o político. Eu não considero precisamente a história como uma questão cultural ou uma questão social. Ou separada, né? Uma gavetinhas. Essa Exato. História econômica, essa história social, essa cultural. Eu estou vendo aqui que em 1981, na 50ª reunião da SBPC, você fez uma comunicação lá e foi publicado um trabalho seu com o nome Uma Nova Mulher, Condição Feminina na República. Isso. 1920-1934. O que foi que você queria dizer com essa Uma Nova Mulher, Condição Feminina na República? O que você queria dizer com isso? Exatamente essa questão, né? Que com a urbanização e com o início, com a Primeira Guerra Mundial, os papéis femininos eles vão, digamos que, se transformando. Você está comparando com o papel, com aquilo que as mulheres eram antes da República. Isso. E principalmente antes das guerras. Toda história é sempre um estudo comparativo, não é? Exato, exato. Aí você está dizendo que tem uma nova condição. Quer dizer, as mulheres eram uma coisa, ou tinha-se uma expectativa das mulheres socialmente antes da Guerra Mundial, da Primeira Guerra, e outra expectativa durante e após essa guerra. Isso. Que expectativa? O que é que mudou para você dizer uma nova mulher? Especificamente no Recife, porque nós fazemos um apanhado do contexto geral, né, e a gente percebe que, por exemplo, com a guerra, iniciando com a Primeira Guerra Mundial, a mulher ela vai, por exemplo, entrar no mercado de trabalho. O que acontecia com os homens? Os homens estão no fronte na Primeira Guerra Mundial. Então, a mulher tem que assumir papéis que antes não se cogitava, antes não se tocava, né? E não se necessitava, principalmente. Né? Aí tem a questão econômica, ela vai pesar muito, ao contrário do que hoje em dia, né, se coloca muito em história, que a questão econômica ela é um pouco deixada de lado. Só que a gente percebe, não que ela seja única e exclusiva, mas ela é muito importante. Então, o que acontece com a Primeira Guerra? A mulher ela vai ter que assumir esses papéis. Ela vai ter que entrar na linha de produção. Exato. E vai diminuir o seu tempo dentro de casa. Exatamente. Não que antes as mulheres não lutassem para que seus papéis... Ou que não trabalhassem, condição... Ou que não trabalhassem. Exatamente, exatamente. Mas agora vai ser um trabalho reconhecido socialmente.